Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o Tiago, cumprimentando também a Elda, meus colegas aqui de mesa, dizer que é uma satisfação muito grande. Parabenizo, felicito a organização, a Prove, a NPM, por esse maravilhoso evento, e dizer que é uma grande satisfação para mim estar aqui debatendo nesse painel sobre efetivação de políticas públicas e efetivação de direitos fundamentais, na medida em que, para mim, é uma dupla satisfação, porque, ao mesmo tempo, estamos aqui na academia, na nossa casa, aqui discutindo temas que são tão caros às nossas discussões aqui acadêmicas, nossos estudos, nossas investigações científicas, e, ao mesmo tempo, também muito satisfeito, porque eu também sou advogado público, então debater esses temas, que são também temas muito preciosos à advocacia pública em geral e à advocacia pública municipal em especial, isso realmente me deixa muito feliz e espero que a minha fala e as minhas provocações, as minhas reflexões sirvam, de certa forma, para uma contribuição do nosso ofício, do dia a dia, e no aprimoramento das políticas públicas, que, na verdade, esse é um dos papéis, uma das funções do advogado público, que é, como a professora Elda disse há pouco, um advogado de Estado. E eu, então, vou organizar mais ou menos a minha ideia, as minhas ideias, nesse sentido de trabalhar a questão dos deveres humanos, os deveres fundamentais das pessoas, na efetivação das políticas públicas e, ao mesmo tempo, permeando toda essa discussão a respeito do papel do procurador na efetivação dessas políticas públicas e o papel enquanto intermediário, digamos assim, nessa dicotomia ou nessa complementariedade que nós temos da análise, do estudo, do interesse público que deve permear as decisões públicas. Quando a gente fala em políticas públicas, a gente fala em democracia, a gente está preocupado com uma dimensão procedimental e uma dimensão substancial dessa democracia. Ou seja, por um lado, nós estamos preocupados em como as decisões são tomadas, como as autoridades são constituídas, como elas são eleitas, como as decisões são tomadas. E, nesse sentido, a advocacia pública de Estado, que não é uma advocacia pública de governo, ela tem que estar preocupada, de fato, se aquela autoridade está tomando as decisões, está tomando dentro do quadro de legalidade, dentro do quadro das competências daquela autoridade. Mas, por outro lado, nós também precisamos analisar o conteúdo dessas decisões, porque nós temos algumas decisões que são vedadas pela Constituição de serem tomadas e, por outro lado, outras decisões necessariamente precisam ser tomadas dentro do quadro constitucional. E assim também com as políticas públicas. Então, se por um lado eu tenho um viés, eu tenho uma descrição de escolhas que podem ser feitas pelo gestor público, que pode ser feita pelo administrador e até mesmo pelo legislador. Por outro lado, em muitos momentos, eu tenho certas situações em que eu estou dentro de um quadro em que eu não tenho essa liberdade para escolher. E aí, então, é nesse sentido que nós vamos, então, trabalhar a questão da efetivação dessas políticas públicas dentro de um contexto, como o próprio eixo temático do evento coloca, dentro de um evento de pós-modernidade. Então, hoje, nós vivemos em uma sociedade global, uma sociedade em que as decisões que nós tomamos em um âmbito local, elas atingem, muitas das vezes, um alcance para além da nossa visão mediana. Nós temos uma sociedade comunicacional, uma sociedade digital, nós temos uma sociedade de consumo,
nós temos uma sociedade acelerada, as coisas acontecem de maneira muito ampla, nós temos uma sociedade de risco sistêmico, decisões que são tomadas, muitas das vezes geram impactos imediatos, às vezes imediatos, mas impacto que às vezes nós não conseguimos analisar em um primeiro momento. Muitas decisões nós não fazemos uma análise econômica do direito, então nós temos uma intuição que tomar uma determinada decisão vai ter como consequência um determinado resultado, mas nem sempre nós temos estudos suficientes para chegar a essa conclusão de maneira científica, ou ao menos de uma maneira em que eu tenha uma razoável certeza, dentro, é claro, dos parâmetros precários que a ciência me dá, mas um parâmetro de acerto naquela tomada de decisão. E dentro desse contexto, dessas escolhas que nós podemos fazer nas políticas públicas, a abordagem que eu quero fazer aqui com vocês é a abordagem daquilo que nós podemos exigir do cidadão, exigir do indivíduo para uma adequada efetivação de políticas públicas. Porque nós sempre falamos, né, das necessidades, das demandas que o Estado tem, das políticas públicas que o Estado deve efetivar para a concretização das necessidades básicas das pessoas, mas muitas das vezes nós esquecemos ou nós deixamos de lado uma discussão tão importante, que é a discussão daquilo que nós podemos exigir das pessoas para a efetivação de uma adequada política pública, seja na área de saúde, seja na área de educação, ou o que quer que seja. Então, é nesse sentido que eu venho falar para vocês a respeito dos deveres fundamentais das pessoas e na concretização das políticas públicas. Quando a gente fala em direito, nós precisamos sempre lembrar que os direitos possuem custos. A professora Elda muito bem colocou a questão do vultuoso custo que tem a saúde, as prestações de serviços de saúde. Se nós pensarmos em educação, se nós pensarmos em outros direitos sociais, que são direitos prestacionais, nós vamos ver que eles são direitos de custo muito alto, de custo muito elevado. Mas não apenas os direitos sociais, os direitos individuais também possuem custos elevados. Mas quando nós falamos de custo, nós temos que pensar além desse custo financeiro, além desse custo pecuniário que os direitos têm. Os direitos também têm outros custos. Custos de natureza de esforços pessoais. Então, quando eu digo, por exemplo, em direito à saúde, eu tenho que lembrar que o Estado deve fornecer tratamentos, medicamentos, e isso, naturalmente, tem um custo financeiro, mas é necessário também que as pessoas cumpram com a sua parte, ou seja, as pessoas também tenham certos comportamentos que vão culminar com o direito à saúde efetivado. Levar uma vida saudável, participar de vacinações, embora muitos desses temas sejam polêmicos, a gente vai falar sobre isso. Da mesma forma, quando eu falo, por exemplo, do direito à educação que uma criança tem, e aí começamos a pensar, né, que o Estado tem o dever de proporcionar escolas, professores, assim por diante, mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos lembrar que os pais dessas crianças também têm deveres constitucionais, que são deveres fundamentais, para com a educação do seu filho. O dever de matricular a criança na escola, o dever de acompanhar o seu rendimento, a sua frequência escolar. Então, além dos deveres estatais, nós precisamos pensar nos deveres das pessoas. E eu quero dizer com isso que, de fato, para que nós tenhamos uma efetividade adequada das políticas públicas, nós precisamos passar necessariamente pelos deveres das pessoas. Mas eu não quero com isso retirar, eu preciso deixar isso claro, eu não quero com isso retirar a responsabilidade que o Estado tem, que tem e deve continuar tendo na efetivação dessas políticas públicas. O que eu quero dizer é que necessariamente eu também preciso ter um esforço pessoal
além daquele esforço financeiro que as pessoas fazem com pagamento de tributos para manter a máquina funcionando, nós precisamos de esforços pessoais para a efetivação dessas políticas públicas. E esse tema foi um tema muito esquecido durante muito tempo. Se nós vermos decisões judiciais, se nós vermos bibliografias a respeito, nós vamos ver que o tema dos deveres humanos é um tema que foi deixado de lado. Ele foi deixado de lado, basicamente, por duas razões. Primeiro, em razão de um caráter liberal, ao menos da primeira dimensão dos direitos fundamentais, mas o caráter liberal que se coloca na fase inicial do constitucionalismo e vai impregnando as demais fases, mas também em razão do caráter hostil dos deveres humanos. Falar em deveres provoca uma certa reação das pessoas, porque as pessoas, em um primeiro momento, começam a pensar que, quando nós falamos em deveres, nós estamos falando em restrição de liberdades. E, no fundo, de fato, quando eu falo em deveres, eu estou falando, por um lado, em restrição de liberdades. Porque quando eu falo que nós temos o dever para com determinada coisa, eu estou falando que eu estou tendo uma restrição na minha liberdade de fazer de maneira diferente. Eu tenho restrição na minha propriedade, quando eu pago tributo, eu tenho restrição na minha liberdade quando eu tenho o dever de prestar serviço militar, e assim por diante. Mas, por outro lado, pode parecer contraditório ou paradoxal, mas não é. Por outro lado, a liberdade depende dos deveres, porque só é possível falar em liberdade com responsabilidade. Então, a liberdade necessita desses nossos esforços pessoais para que, de fato, a liberdade seja efetivada, seja respeitada e seja gozada por todos nós. Então, os direitos possuem custos, e esses custos são custos financeiros e custos pessoais, ou seja, esforços pessoais que nós precisamos desenvolver para efetivar direitos fundamentais. E, ao mesmo tempo, então, que nós tivemos esse esquecimento em razão do caráter hostil que os deveres fundamentais nos colocam, mas a gente deveria pensar e devemos pensar por um outro lado. Ou seja, exatamente porque os deveres fundamentais constituem uma restrição às nossas liberdades, é que nós precisamos estudá-los. Por quê? Porque nós sabemos que os direitos fundamentais não são direitos absolutos, eles comportam restrições, mas nós precisamos exatamente possuir os parâmetros necessários para que os direitos fundamentais sejam restringidos, nossas liberdades sejam restringidas, por um lado, e, por outro lado, nós tenhamos os nossos direitos fundamentais assegurados pelas restrições as restrições promovidas pelos deveres humanos. E esse precisa ser o nosso papel, porque os deveres fundamentais, eles estão previstos na Constituição Federal da mesma forma que os direitos, como normas abertas. Nós temos uma previsão na Constituição, por exemplo, os pais precisam cuidar dos filhos, nós temos que cuidar do meio ambiente, mas de que maneira nós vamos fazer isso? As condutas serão exigidas de cada um de nós, de acordo com a necessidade, de acordo com a conformidade dessas condutas, e, em geral, vai passar pelo intermédio do legislador, vai passar por intermédio das normas infralegais que vão regulamentar o legislador. E aí que nós precisamos que as políticas públicas sejam voltadas e tenham a atenção para os deveres das pessoas. Quando nós formos formular no nosso planejamento, no nosso cronograma, a nossa legislação, as nossas políticas públicas, nós temos que levar em consideração aquilo que nós podemos exigir das pessoas. E nós poderíamos falar, então, de vários deveres fundamentais em espécie, várias espécies de deveres fundamentais, de deveres humanos, e eu escolhi aqui alguns para ilustrar o que eu gostaria de transmitir aqui para vocês. Gostaria de começar falando do dever de educação, o dever que as pessoas têm de instruir-se. Nós temos o ensino obrigatório, o ensino fundamental,
É um dever de cada um e também um dever dos pais ou responsáveis, o dever de cuidar, de zelar, de promover a educação de seus filhos e seus pupilos. Quando eu falo educação, é claro que a gente está falando muito mais do que o ensino, a educação vai além do ensino, mas inclui também o ensino. E, nesse sentido, a nossa Constituição fala que é dever da família, especialmente dos pais, assegurar a educação de suas crianças. E vai falar isso nos artigos 205, 227 e 229. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar da obrigatoriedade de matrícula. E a gente tem a questão do ensino domiciliar, do homeschooling, que foi até uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente pode pensar que esse é o nosso ponto de partida, o dever de matricular os filhos na escola. Quantas vezes nós vemos políticas públicas sendo prejudicadas porque os pais não efetivam a matrícula dos seus filhos nas escolas? É muito comum nós vivenciarmos uma situação em que o ano letivo começa e, na primeira semana de aula, aparece lá os pais querendo matricular os seus filhos naquela escola, e aquele senhor, aquela senhora não fizeram a matrícula dos seus filhos lá no calendário, em dezembro do ano passado. E aí, naturalmente, que o diretor, a diretora da escola não pode recusar a matrícula daquela criança. Então, aquela criança, se fosse só uma, mas não é só uma, então aquela criança ou aquelas crianças ingressam no ensino, e aí falta carteira escolar, falta livro escolar, falta caderno escolar, porque o planejamento daquela política pública não depende apenas do Estado, depende também dos pais daquelas crianças que não fizeram a matrícula no tempo próprio. É claro que há exceções, sempre haverá, mas a questão é que em muitos lugares isso não é exceção, isso é uma situação rotineira. Mas a questão não para só por aí, quer dizer, o dever dos pais para com a educação dos seus filhos não para na questão da matrícula. Os pais também precisam zelar pela frequência e o desempenho escolar dos seus filhos na escola. Então, eu trouxe aqui um dado, uma pesquisa do Ministério da Educação, do ano 2014, dizendo o seguinte: foi aplicado um exame de língua portuguesa e matemática em 300 mil estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas. Nos alunos da 4ª série, do 4º ano do ensino fundamental, aqueles que disseram ter os pais sempre atentos ao que ocorre na escola, computaram uma média de 172 pontos, no ranking lá da prova, em língua portuguesa, enquanto aqueles cuja família demonstra pouco interesse tiveram uma média de 156 pontos. Então, as famílias engajadas, os seus filhos pontuaram 172 pontos. As famílias pouco engajadas, ou nem um pouco engajadas, 156 pontos. No exame de matemática, para os mesmos alunos, também foi verificada uma pontuação maior para alunos cujos pais acompanham a vida escolar, 179 pontos, em relação àqueles pais que não têm o devido acompanhamento, 166 pontos. O estudo também verificou que a influência familiar ela diminui na medida em que os alunos vão avançando, ou seja, quando repetiram essa pesquisa, não para alunos de 4º ano, mas para alunos de 8º ano, eles verificaram que a influência é menor. Então, quanto mais nós avançamos no ensino, menos nós dependemos do acompanhamento dos pais. Mas, inversamente, quanto mais tenra idade nós estamos, e quanto mais nos estudos iniciais a criança está, mais ela precisa da presença dos pais. Os pais, então, quando nós falamos que os pais precisam participar, contribuir com a educação dos seus filhos, nós não podemos ficarmos presos à situação de achar que o pai simplesmente matricular os filhos na escola e transferir toda a responsabilidade para a escola, e isso é o dever, tão somente isso ele está cumprindo com o seu dever. Então, eu sei que é trabalhoso, nós vivemos em uma sociedade acelerada, uma sociedade que muitas das vezes nós chegamos em casa cansados dos nossos trabalhos, e precisamos nos dedicar ao descanso, e aí nós temos que dar atenção não apenas ao lazer dos nossos filhos, mas também ao ensino e muitas das vezes
uma matéria que nós nem nos lembramos mais, né, de como é, da época que nós estudamos, mas nós precisamos ter isso em mente, né? Ou seja, a participação e o acompanhamento dos pais é essencial para a qualidade daquele ensino daquela criança. Ainda sobre educação, eu gostaria de falar também sobre a questão da educação inclusiva, né? Por exemplo, na nossa legislação de Vitória, a Lei 8.829 de 2015, o Plano Municipal de Educação ele coloca como uma das estratégias o fortalecimento do princípio da educação inclusiva. Quando a gente fala em educação inclusiva, nós estamos falando de uma educação não apenas no ambiente de uma escola pública, mas também numa escola privada. A educação inclusiva não é apenas um dever do Estado, é um dever de cada um de nós. Porque, voltando ao texto da Constituição que eu comentei há pouco, a Constituição não coloca que a educação das crianças é apenas dever dos pais. A Constituição também coloca que é dever da sociedade. Então, o que é isso, dever da sociedade? Isso significa dizer que as políticas públicas podem exigir de outras pessoas que não são pais daquela criança certos comportamentos, certas condutas para com crianças que não são seus filhos. Então, quando você tem, por exemplo, uma mudança no projeto pedagógico da escola, quando você tem, muitas das vezes, numa escola particular, naturalmente, o aumento da mensalidade, porque a escola teve que se adaptar a uma educação inclusiva, nós estamos falando do princípio da solidariedade que todos têm para com a criança. Uma solidariedade que nós não podemos confundir com caridade. Uma solidariedade que é uma solidariedade normativa, uma solidariedade que está prevista na Constituição Federal, quando ela estabelece a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Solidariedade é você entregar a alguém algo que você deve àquela pessoa. É diferente da caridade, que você entrega algo que você não deve, você não tem essa dívida. Então, quando nós cuidamos uns dos outros, nós fazemos isso porque nós somos obrigados a fazer. E não porque nós somos bonzinhos, né? Aliás, se todos fossem bonzinhos, talvez nós não precisássemos ter uma norma de solidariedade normativa genérica na Constituição e nem ter normas específicas de deveres específicos em nossa Constituição. Bom, avançando, podemos falar também do dever de proteger os vulneráveis. Então, esse princípio da solidariedade nos coloca o dever de proteger grupos vulneráveis. E aí, por exemplo, o artigo 230 da Constituição vai nos falar: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, veja, amparar as pessoas idosas não é apenas dever do Estado ou da família, também é dever da família, mas é dever também da sociedade. Então, veja, em que medida a sociedade tem o dever de amparar os idosos? A Constituição não vai falar quais são os comportamentos exigíveis de cada um. Quem vai falar isso é a lei. Quem vai falar isso é a política pública. Então, por exemplo, nós temos uma gratuidade para idosos em transportes públicos, né, estabelecido lá no artigo 39 do Estatuto do Idoso. Nós temos uma gratuidade, nós temos vagas de estacionamento assegurados. É o que diz, por exemplo, aqui no município de Vitória, a Lei 7.904, a lei municipal faz uma reserva de vagas de estacionamento para deficientes e idosos. Tivemos até uma discussão recente, né, de se seria uma questão de relação de consumo, seria uma relação de direito civil, mas, independentemente de questões de competência, o fato é que, quando eu estabeleço uma vaga reservada para o idoso ou para o deficiente, ao mesmo tempo, vejam, eu crio uma restrição de liberdade de escolha de vaga para os outros motoristas, para os outros usuários do estacionamento. Mas é uma solidariedade necessária. É algo que eu posso exigir de cada um, que cada um abra a mão da sua vaga em prol de um deficiente ou em prol do idoso. Então, vejam, existem certos grupos que são
mais bem protegidos pela Constituição, e isso vai implicar, em contrapartida, que eu possa exigir certas condutas das pessoas, dos indivíduos em geral, em prol de uma melhor qualidade de vida daquelas pessoas. Mas eu não posso, a contrário senso, exigir das pessoas que promovam um certo sacrifício em prol de certos segmentos que não são segmentos protegidos pela Constituição. Por exemplo, eu disse aqui que os idosos andam gratuitamente no transporte público, nos ônibus. Quando um idoso anda de graça no ônibus, uma pessoa que não é idosa paga mais caro na sua passagem. A tarifa aumenta para ele, vai aumentar 5, 10 centavos. Mas ele tem esse dever para com os idosos, está na Constituição. Agora, será que eu tenho o dever de pagar mais caro por uma tarifa de ônibus para manter a gratuidade de certos segmentos da nossa sociedade? Por exemplo, existem legislações concedendo gratuidade em transportes públicos para carteiros, por exemplo. Vejam bem, não existe almoço grátis. Então, se alguém não vai pagar a passagem de ônibus, alguém vai pagar mais caro. Será que eu posso exigir das outras pessoas um pagamento maior para que os carteiros andem de graça nos ônibus? Eu trouxe aqui uma lei do município de Natal, a Lei 419 de 2015, que ela foi declarada inconstitucional no ano passado, numa representação de constitucionalidade do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E essa lei assegurava a gratuidade do acesso à frota do sistema de serviço de transporte coletivo aos policiais, guardas municipais e carteiros. E essa lei foi afastada por inconstitucionalidade, além da questão, né, de vício de iniciativa, que foi uma questão de formalidade da lei, também porque a lei traria repercussão na política de preços públicos, ou seja, haveria uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Bom, é claro que eu não posso reequilibrar essa questão, porque reequilibrar é majorar o preço da tarifa de ônibus, e eu teria aí problemas com o princípio da modicidade que nós temos que ter nas nossas tarifas, e teria também a questão que eu estaria exigindo de outras pessoas que elas contribuíssem com segmentos que não foram especialmente protegidos pela Constituição. Um outro dever também que nós podemos também tratar, em especial no âmbito municipal, é o dever de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando a Constituição coloca no artigo 225 do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que fala em direito fundamental das atuais e futuras gerações, a Constituição também coloca como um dever da coletividade. Então, nós temos o dever de proteção ao meio ambiente. É claro que existem certas condutas que parecem muito óbvias para a gente, mas quando a gente fala em dever de proteger o meio ambiente, nós precisamos nos lembrar que meio ambiente não é apenas o meio ambiente natural, nós temos também o meio ambiente artificial. E há uma classificação quadripartite do Supremo Tribunal Federal que fala em meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. É bem verdade que o meio ambiente cultural e do trabalho são artificiais, mas a própria Constituição dá esse nome, esse tratamento próprio, meio ambiente no trabalho. Então, zelar, por exemplo, por um meio ambiente do trabalho equilibrado é um dever também dos particulares, é um dever do empregador, é um dever do empregado. Contribuir para o meio ambiente com saúde e segurança do trabalho é um dever de todos nós. Então, o empregador é obrigado a fornecer equipamentos de proteção individual, de proteção coletiva, e o empregado é obrigado a utilizar. E quando a gente fala em meio ambiente do trabalho, estamos falando não apenas em trabalhadores da iniciativa privada, estamos falando também em servidores públicos, no sentido estrito, porque meio ambiente do trabalho é um sentido amplo da palavra, alcança diversas categorias e não apenas os trabalhadores em sentido estrito. E aí, nesse sentido, como é que nós podemos pensar, por exemplo, em implementar esse dever? Quando a gente teve uma crise hídrica aqui recentemente, bom, a crise não é mais crise, né, já é sistêmica, mas muitas das vezes a gente vê o problema chegar muito perto, quando a gente começa a ver faltar água nas nossas casas, quando efetivamente falta água nas nossas casas, aí a gente
se dá conta, né, liga o sinal vermelho, a gente vê que o problema é real, é real. Nós tivemos, por exemplo, no ano de 2015, diversas leis aqui na Grande Vitória, municipais, estabelecendo algumas condutas que nós não poderíamos ter. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma lei do município de Cariacica, a Lei 5.453, setembro de 2015, que dispõe sobre a proibição do uso de água tratada e canalizada na varrição de calçados ou passeios públicos, com mangueiras ou máquinas de lavar a jato. Então, eu me lembro que quando essa legislação, né, proibindo eu de fazer o que eu quisesse com a água que eu estava pagando, algumas pessoas, as pessoas que entendem que se estão pagando podem fazer com a água aquilo que bem entende, que é uma visão liberal, mas não é liberal oitocentista, né? Não uma visão liberal pós-moderna, uma visão liberal oitocentista. Eu estou pagando pela água, qual o problema de eu varrer a minha calçada com a mangueira d'água? Então, nós precisávamos, e ainda bem que tivemos, uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma, e compreender que o recurso é escasso, os recursos são escassos e eles precisam ser utilizados racionalmente. E aí a gente começa a ter uma série de legislações, trouxe aqui, por exemplo, a Lei 11.174 de Sorocaba, estabelecendo que em alguns estabelecimentos comerciais necessariamente deve ter um sistema de captação de águas da chuva. E aí a gente começa a se preocupar, por um lado, que o dever ele deve proteger um direito fundamental, e aqui, de fato, está protegendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas, por outro lado, o dever não pode ser um dever exorbitante. Eu não posso exigir da pessoa nada mais do que um sacrifício além de suas forças. Então, veja, eu não posso exigir, naturalmente, de uma pessoa que já tem uma casa há muito tempo, uma pessoa sem posses, eu não posso exigir que ela crie todo um sistema de aproveitamento de água das chuvas para a proteção do meio ambiente. Mas eu posso exigir isso de novas construções, ou eu posso exigir isso de construções que têm uma determinada metragem mínima, ou seja, uma construção que há uma representatividade de uma certa capacidade econômica do proprietário daquela construção. O dever também de proteger o meio ambiente inclui o meio ambiente cultural, e aí a gente poderia falar também do patrimônio cultural, a gente pode falar também no tombamento. Quando o poder público estabelece um tombamento, quando o município estabelece um tombamento de um determinado bem móvel, imóvel, monumento paisagístico, alguma coisa assim, nós estamos colocando um determinado ônus àquele proprietário. Então, nós temos que colocar na balança, por um lado, aquele bem que está sendo protegido, aquele bem histórico, aquele bem arqueológico, aquele bem paisagístico que está sendo protegido, por um lado, e, por outro lado, o ônus que eu estou colocando nas costas daquele proprietário daquele bem. E aí a legislação e a política pública municipal tem que ter um especial cuidado. Tem que ter um especial cuidado, porque muitas das vezes exigir a manutenção daquele bem tombado vai ser muito além das forças daquele proprietário. E aí eu tenho que ter mecanismo na política pública para que aquela pessoa com pouca capacidade econômica tenha condições de cuidar, por exemplo, daquele seu imóvel que foi tombado. E uma outra coisa que nós precisamos pensar também é a questão da justiça distributiva, que nós podemos chamar de perequação, ou seja, é redistribuir o ônus com toda a sociedade. Porque o dever de cuidar do patrimônio público, inclusive o patrimônio cultural, é um dever de todos. Não é o dever de um, que por acaso adquiriu uma casa que tem um determinado valor histórico-cultural, por exemplo. É um dever de todos. Como é um dever da coletividade, que foi concretizado na pessoa de um, nós precisamos pensar em mecanismos de redistribuir esse ônus com a sociedade. Então, por exemplo, quando nós damos isenção de impostos, quando nós damos outros benefícios para essa pessoa que teve o seu bem tombado, nós estamos redistribuindo com os demais indivíduos da sociedade aquele ônus de conservar aquele patrimônio histórico, patrimônio cultural, enfim, aquele determinado bem tombado. E por falar em benefício, né, fiscal, etc.,
por fim, né, o último dever em espécie que eu gostaria de abordar aqui com vocês é o dever de pagar impostos. O dever de pagar impostos é um dever que não está previsto expressamente no texto constitucional. De tão óbvio que ele é, né, para nós sustentarmos o Estado, precisamos pagar impostos, ou, enfim, tributos em geral. O dever de contribuir com os gastos públicos não está previsto no texto da Constituição, mas ele está lá implícito. Isso nos dá um aprendizado muito interessante, no sentido de que os deveres não precisam estar explícitos no texto constitucional. Nós podemos ter deveres implícitos no texto constitucional, implícitos em documentos internacionais, em tratados internacionais. Então, não necessariamente eles precisam estar explícitos. E quando eu falo, então, em pagar impostos, eu quero dizer que eu preciso, e aí nós temos um grande problema, é cobrar impostos no ponto exato, na medida exata, de acordo com a capacidade de cada um. Porque, por um lado, eu não posso cobrar além daquilo que a pessoa pode pagar. É a vedação da onerosidade excessiva. Eu não posso exigir de alguém um dever além de suas capacidades. Por outro lado, eu não posso exigir da pessoa aquém do que ele pode dar. Porque quando eu exijo daquela pessoa menos do que ele pode dar, das duas, uma. Ou eu vou ter um sacrifício em diversas políticas públicas que dependem de dinheiro, ou eu vou acabar por onerar aqueles contribuintes, onerar demasiadamente, em demasia, aqueles contribuintes que não têm tanta capacidade econômica assim. Então, por isso, essa questão do imposto e dos tributos, do imposto em geral, é uma questão que nós precisamos ter bastante cuidado quando nós formos termos as nossas políticas, por exemplo, de promoção de benefícios, de isenções fiscais. É uma política que tem que ser transparente e que nós temos que mostrar para a sociedade que determinadas pessoas estão sendo dispensadas desse dever, mas, por outro lado, há uma contrapartida muito melhor, seja a geração de emprego, seja a conservação do meio ambiente, ou seja lá o que for. O importante é que devem ser medidas suficientemente motivadas e devem ser transparentes. A sociedade deve ter o conhecimento daquilo que está sendo dado, um benefício, uma isenção ou coisa desse tipo. E nós precisamos pensar também em tributar aquelas pessoas que não são tributadas. Então, nós temos alguns impostos no Brasil que não são exigidos, e nós poderíamos começar a pensar em exigir esses impostos. Então, muito se discute, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, que tem previsão no Brasil, na nossa Constituição, mas não foi implementado. Eu sei que é um imposto federal, para instituição por lei complementar, eu sei que é polêmico, né, em alguns lugares que adotaram houve fuga de investimentos, mas é um tema que nós precisamos enfrentar. Porque se nós não tributamos grandes fortunas, a gente vai acabar tributando as pequenas fortunas, né, ou os pequenos patrimônios. Uma outra questão também que já foi até enfrentada pelo Supremo, mas eu penso que nós precisamos continuar discutindo, é a questão, por exemplo, do IPVA sobre veículos automotores que não sejam automóveis, como, por exemplo, embarcações náuticas, barcos, como, por exemplo, aeronaves. Precisamos também pensar em tributar, ou seja, exigir o dever de quem tem condições de cumprir aquele dever, para que nós não oneremos, não tenhamos um ônus muito excessivo daquelas pessoas que não têm condições de arcar com aqueles deveres. O importante, pessoal, é que as nossas políticas de implementação de deveres sejam políticas que sejam, de fato, voltadas para o aperfeiçoamento de políticas públicas e de concretização de direitos fundamentais. Então, exigir dever por exigir de alguém, só isso seria ilegítimo. Nós precisamos exigir certas condutas, certos comportamentos das pessoas que sejam voltados ao aprimoramento, à satisfação de direitos fundamentais. Isso é importante. E é importante que essas razões, essas motivações sejam explicitadas para a sociedade. É preciso que haja uma transparência.
eu estou exigindo esse dever ou deixando de exigir esse dever por essas razões e nessa medida da capacidade de cada um. Quando nós justificamos para a sociedade e mostramos para a sociedade que aquele dever é legítimo, as pessoas cumprem o dever não com satisfação ou não com alegria, mas cumprem aquele dever sabendo que, de fato, ele está tendo um bom proveito. Porque nós vislumbramos, infelizmente, pessoas descumprindo o seu dever, pessoas que sonegam impostos, pessoas que não matriculam seus filhos nas escolas, porque não acreditam no sistema, não acreditam na estrutura do Estado. Então, nós precisamos resgatar a confiança das pessoas e o Estado, o município, a União precisam ter políticas públicas que façam com que as pessoas acreditem que o seu dever, de fato, é essencial para o cumprimento, para a efetivação de direitos fundamentais. E, para finalizar, então, eu gostaria de trazer uma fala do Saramago acerca dos deveres humanos. Disse ele: falamos muito ao longo desses últimos anos, e felizmente continuamos a falar, dos direitos humanos. Simplesmente deixamos de falar de uma coisa muito simples, que são os deveres humanos, que são sempre deveres em relação aos outros, sobretudo. E é essa indiferença em relação ao outro, essa espécie de desprezo do outro, que eu me pergunto se tem algum sentido numa situação ou no quadro de existência de uma espécie que se diz racional. Isso, de fato, não posso entender, é uma das minhas grandes angústias. Pela atenção de todos, muito obrigado.